E é isso. O que você nunca vai saber é que sou eu. Foi eu que... Ora, minha querida, você sabe que eu sou a única que pode te ajudar. Sim, segue o conselho da sua tia coruja. Olha, o que você realmente necessita é de... O que você realmente necessita é... Gente, eu esqueci a fala de novo. E é isso, Fernandinha. Você sempre me teve como um maloqueiro, tipo... Mas você nunca entendeu o que eu sinto aqui. E olha, eu trouxe isso pra você, Fernandinha. Porque... Gente, eu esqueci a deixa de novo. Pois bem, Maria Arranca-as-Tripa, o que tu precisava saber mesmo antes do teu irmão morrer é que ele te deixou um negócio que eu perdi lá no... Oh, alguém me dá o ponto? O ponto? Olá, humanos e humanas! Eu sou a artista orientadora Keiliane Dias e agora nós vamos falar de um assunto bem legal que é esqueci meu texto na cena. E agora? Nós vamos falar de como decorar o texto, técnicas. E a tia Keila veio aqui para dar dica para vocês de como decorar o seu texto. Então vamos lá! Dica número 1: entender o texto. Você precisa entender o seu texto, entender o que ele quer dizer. Entender, mais do que decorar a sua fala, mas que só decorar a sua fala, você precisa entender. Por quê? Porque isso também vai te dar a intenção textual, a forma com que você vai falar. Às vezes, tipo, em algumas peças adultas, tem um certo palavreado. E às vezes não é nem que você vai falar aquele palavreado de uma forma gritando e tal. Às vezes é uma forma bem mais calma. Por exemplo, a gente tem lá, vamos lá pro bem leve. É tipo, no texto assim, você é burra? Não é você é burra. É ofensivo. Você é burra? E aí o que acontece? A gente lê aquilo ali e a gente já acha que é gritando. Você é burra! Às vezes não. Às vezes é algo bem pequenininho. Tipo, o contexto tá querendo que a pessoa cochiche. Então, tipo, você é burra? Você é burra? Então, entender o texto, entender o que você vai falar é muito necessário. Por quê? Porque isso também vai te dar a intenção certa. E vai te ajudar a decorar o texto. Entender, decorar. Segunda dica: estudar repetidas vezes. Lê o texto repetidas vezes. Fica lendo. Lembra que uma vez eu falei que o teatro é a arte da repetição? É isso. Quanto mais você repetir o seu texto, mais a sua mente vai gravar. É a mesma coisa de quando você vai na casa de uma amiga e aí você não decora o caminho. Você não vai decorar o caminho na primeira viagem. Entendeu? Você vai decorar na segunda, na terceira, na quarta, porque você vai começar a olhar os pontos. Ah, a casa de fulana é perto do coqueiro, que é perto da árvore, que é perto da... E aí você vai começar a decorar. O cérebro vai falar assim, não é por aí, hein? É pelo outro lado. Mais ou menos aí. Terceira dica, ponto a ponto, que são palavras-chave. Eu gosto bastante de utilizar essa técnica. Que é o quê? Eu vou ler o texto. E nisso que eu tô lendo o texto, eu vou achar palavras-chave que me engatilham, palavras-chave que me engatilham pro restante do texto. Então, deixa eu ver um exemplo. Eu tenho uma flor branca. Eu tenho uma flor branca que murchou porque eu não reguei. Do nada, né? Eu tenho uma flor branca que murchou porque eu não reguei. Aí eu tô com dificuldade de gravar essa frase. O que eu vou fazer? Primeiro, entender o acontecimento. Pra quem eu tô falando, por que eu tô falando isso. Isso vai me ajudar a decorar, porque eu vou me colocar verdadeiramente naquela situação. Então, quando me perguntarem, por que você está triste? Aí eu vou responder, porque eu tinha uma flor branca que murchou porque eu não reguei.
Entendeu? Então, repetir, decorar vai te ajudar a decorar, você entender o texto. Entenda o texto. E aí, ok, ponto a ponto. A pessoa super, né, dispersa. Ponto a ponto. Flor branca, murchou, motivo, regar. Pego todas as palavras-chave. Então, tenho, vamos supor, minha palavra primeira é tenho. Tenho, o que eu tenho? Tenho uma flor branca, o que houve com ela? Ela murchou, por quê? Porque eu não reguei. Então, você pegar, colocar o que é, qual o motivo, o que aconteceu e por que aconteceu aquilo. Tem uma flor branca, o que aconteceu com ela? Ela murchou. Por que ela murchou? Porque eu não reguei. Deu pra entender? Batendo na mesa, tudo tremendo. Deu pra entender? Esperando resposta ainda, né? Tá ótimo, vamos lá. Palavras-chave. Quarta dica, acontecimentos. Gravar os acontecimentos da peça é maravilhoso pra decorar. Primeiro acontece o quê? Depois acontece o quê? Depois acontece o quê? Depois acontece o quê? Depois acontece o quê? E isso vai te ajudar a decorar claramente a peça. Depois de você conseguir decorar toda a peça, você vai decorar claramente suas falas, entendeu? Tipo, primeiro Romeu entra, segundo Julieta entra, quarto, e não só entradas, mas tipo, o que tá acontecendo naquela cena. Por exemplo, no texto, às vezes, tá escrito assim, Romeu briga com Julieta por conta do veneno. Você não entendeu a cena assim, você entendeu que é uma discussão por causa da Julieta. O que você vai fazer? Mesmo que lá no texto esteja lá, ato 2, Romeu briga com Julieta. Você vai colocar no seu texto como que você entende essa cena. Ato 2, treta de Romeu por causa de bebida. Fecha parênteses. Você tem que colocar da forma com que você entende. Por quê? Quando você começar a ler o texto, que você começar a decorar ele, você já vai fazer. Você tá lá no palco aí. Nossa, que cena é essa? Você não vai lembrar de Romeu briga, discute com Julieta por conta de veneno. Você vai falar assim, é a cena que o Romeu treta com a Julieta. Vamos! Entendeu? Grava o ponto a ponto da peça, o ponto a ponto das falas, que também entra no palavra-chave. E a quinta dica que eu vou dar pra vocês, que é escutar. Tem pessoas que gravam mais escutando, assim como a gente grava as músicas, a gente fica escutando, daqui a pouco você gravou ela. Se você pegar o celular e gravar as suas falas, também dá certo. Então, eu já usei essa técnica e funcionou comigo. Então, eu tinha um curto tempo para decorar o texto. O que eu fiz? Peguei o celular, gravei as minhas falas. E, na verdade, eu não consigo gravar só as minhas. Então, eu li todo o texto, gravando tudinho em áudio. E aí, eu gravei tanto as minhas quanto a dos outros personagens. Tudo com intenção, então eu mudo a intenção. Não vou ler de uma forma linear, monótona, porque senão eu não vou gravar. Então eu vou ler já com as intenções e tal. E aí o que eu fazia? Ia pedalar, botava o foninho de ouvido, escola, foninho de ouvido, trabalho, foninho de ouvido, ia pedalando e escutando meu áudio. Isso funciona principalmente com monólogo. Pra decorar monólogo, nossa, é muito grande, tá muito difícil. Grava, fone de ouvido, vai lá deitar, fica lá só no foninho de ouvido, escutando o seu áudio e repetindo. Ler, estudar lendo, funciona. Tô sem tempo de ler, mas eu consigo ouvir, gravo, boto no ouvidinho e começo. Lembrando que as dicas que foram dadas aqui não funcionam todas com todo mundo. Você tem que achar a sua melhor maneira de decorar o seu texto. Comigo funciona algumas dessas, com outras pessoas também. Tem pessoas que conseguem decorar lendo pro espelho, interpretando pro espelho, falando pro espelho. Tem pessoas que funcionam, tem pessoas que tem que se excluir totalmente de todo mundo, sentar num canto sozinho e ficar lendo o texto, ficar entendendo. Então, procura a melhor forma que você tem de decorar o seu texto, de não esquecer ele e não deixar os seus amigos na mão, ok? Beijo! Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dá o seu like e se inscreve no canal Oficinas Culturais.
Fica ligadinho. Pandemia ainda não acabou. Lava a mão, Rex. Beijo, tchau.